acupuntura é uma prática terapêutica inspirada nas tradições médicas orientais. É um dos tratamentos médicos mais antigos do mundo, afinal foi criada há milênios. Hoje eu vou conversar com a Karine Kurek, que é acupunturista há 6 anos. Karine, como que funciona a acupuntura? Quais são os objetivos da técnica? O que ela proporciona para o paciente? Então, de fato, a acupuntura ela é um método técnico para a gente estar trabalhando algum tipo de doença, trabalha a questão emocional, às vezes funciona como anti-inflamatório, como analgésico, trabalha assim a maior parte do que o pessoal procura é para estresse, dor de cabeça, rinite alérgica, isso ajuda e faz um efeito bem rápido. Questão de azia, dor de estômago, às vezes faz um efeito até mais rápido do que a medicina ocidental. Porque essa é uma técnica da medicina oriental. Ela já é existente há mais de 5.000 anos, né? Então, a acupuntura também ela é dividida em alguns tópicos, que é a sistêmica, onde a gente aplica em todo o corpo, né? A auricular, que é a questão de trabalhar uns pontos dentro da orelha, né? Que é um efeito bem rápido, e também trabalho com a acupuntura estética, que daí é especificamente algumas rugas, porque assim, o que causa a ruga em si? É um desequilíbrio interno, né? Então, eu acabo trabalhando os meridianos do pulmão, do baço, do estômago, tudo que gera um desequilíbrio, né? Então, para ter um efeito, um resultado externo, precisamos trabalhar o interno. Como eu sempre digo, às vezes o pessoal tem algum probleminha de enxaqueca ou qualquer outra coisa, nunca deixe de utilizar da medicina ocidental, né? Mas a oriental, no caso a acupuntura, ela faz um efeito mais rápido. Desde uma gripe, que ela pode ter de 5 a 10 dias, esse é o normal. Já uma acupuntura faz acontecer em 2, 3 dias. Não é que não acontece, só que vai ativar com uma rapidez maior, né? Então, a questão da estética também são trabalhados pontos não só de rugas, mas a questão da pele, ela vai rejuvenescendo, né? Vai mudando o tom de cor, ela vai ficando mais saudável, né? Para quem tem espinhas também, é uma questão que ajuda bastante. Tem essa relação de trabalhar a causa antes de trabalhar o efeito. Como que funciona isso? Exatamente. Desde a parte de psicologia, que de fato eu sou psicóloga há 12 anos já, né? Então, a gente sempre trabalha a causa. Qual é o problema em si que te levou a esse efeito que gerou esse problema físico? Por isso que eu sempre digo, tanto o médico oriental quanto ocidental, um dando a mão para o outro, faz a questão de um bom resultado. Ou seja, o psicólogo, o acupunturista, trabalha a emocional. Já um médico ocidental trabalha aquela questão de precisa um medicamento, né? Então, um dá a mão para o outro. É mais ou menos isso. E o profissional que está habilitado para exercer a acupuntura, como que funciona esse processo? O que ele tem que fazer? Ele tem que estar fazendo um curso técnico ou uma pós-graduação, né? Justamente na área de acupuntura. São profissionais na área de medicina. Hoje em dia o pessoal já liberou para nós psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, coisa que há anos atrás só um médico poderia realizar, né? E para finalizar, o público, a pessoa que tem interesse, existe alguma contraindicação? Existe uma idade certa para começar? Não exatamente. A gente pode trabalhar desde crianças, né? Até com material de semente de mostarda, porque ele é mais leve, não é tão dolorido. Eu sempre cito. Não que seja sofredor, mas às vezes naquele pontinho que precisa ser trabalhado, ali no momento da inserção da agulha, você sente uma cutucada, né? Mas nada que vai ficar doendo, é só naquele instante. E aonde você sente uma devida dorzinha, pode ter certeza que é aquele ponto que precisa ser trabalhado. Então, ele gera um pequeno desconforto, né? Tudo depende do caso. Alguns vai ser menos, outros vão doer um pouquinho mais.
mas é para o bem, porque na verdade passa a circular melhor o sangue pelo corpo, então vai estar produzindo químicas dentro do organismo, né? Então isso é que gera resultados. Karine, como que funciona para o paciente que está prestes a fazer uma cirurgia, o pré-operatório? A acupuntura auxilia? Auxilia bastante. Você vai fazer uma cirurgia, se ocupar da acupuntura antes, a cicatrização, o resultado vai agir bem mais rápido. Eu estive há pouco tempo atrás com um tratamento com uma senhora já de 70 anos e ela foi tratar a catarata. Até a médica que fez a cirurgia se admirou com a rapidez do efeito da cicatrização, de todo o resultado positivo, né? Então, ajuda bastante nesse pré-operatório. Principalmente na questão de quem trabalha para a obesidade, que a acupuntura ajuda bastante também. Que trabalha o emocional, a ansiedade, às vezes o depressivo, que a pessoa se porta e ir diretamente para a comida, né, para suprir aquela ansiedade. Então, quando vai fazer, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, a gente dá toda uma preparação, principalmente como psicóloga, trabalho a causa nas duas formas, tanto a acupuntura como com a psicologia. Então, até a questão da cirurgia, vai tudo cicatrizar antes e trabalha o emocional dela. A Karine também aplica a auriculoterapia em seus pacientes e vai estar explicando agora como que funciona a auriculoterapia. Exatamente. Como tem a acupuntura sistêmica que eu comentei antes, você trabalha o corpo todo, mas a aurículo também trabalha o corpo todo, só que a gente foca aqui nesse ponto da orelha, que é onde tem bastante potencial para trabalhar os focos, né? Então, assim, a gente deu início com a Priscila trabalhando a questão estomacal. Ela sentia bastante azia, né? Às vezes tinha um pouquinho de enxaqueca. Então, gostaria que você comentasse, Priscila, até como vem ocorrendo os resultados desse tratamento. Bom, gente, eu comecei há mais ou menos uns 3 meses, né, Karine? A gente fez uma sessão de aurículo. Eu tenho um problema muito forte, eu sofro muito de gastrite. E realmente os sintomas, eles diminuíram bastante, é bem interessante. Vale a pena vocês conferirem e também começarem a fazer. Eu vou estar colocando nela um material que são sementes de ouro, né? Então, esse tipo de tratamento ajuda bastante, porque assim, a semente de mostarda serve mais para criança e quem tem uma sensibilidade maior, que é o caso da Priscila. Então, eu trabalho com esse material aqui para surtir um efeito melhor, né? Então, a gente vai estar trabalhando os pontinhos da ansiedade, que também geram uma azia e problemas de estômago. Então, é praticamente normal. De fato, na acupuntura, nós temos mais de 200 pontos. Esses são os mais necessários, né? Onde a gente trabalha a parte estomacal, fígado, a questão emocional, trabalha-se o medo, ansiedade. Até quem tem problema na visão não cura, mas melhora bastante. A questão do ouvido também, e como eu comentei, né? Pode ser um pré-cirúrgico, onde a gente vai poder trabalhar tudo isso. Questão de coluna, dor na coluna, dor próximo aqui do pescoço, então tem todos os pontinhos que a gente pode estar trabalhando. De fato, problemas como problemas de coração, quem fuma, problemas no pulmão, traz um ótimo resultado. Então, a acupuntura, digamos assim, que é uma técnica maravilhosa para grandes resultados. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho da técnica da acupuntura estética. O que de fato acontece? Eu estive atendendo uma paciente com rugas, de fato, mais profundas. Ele leva um pouquinho mais de tempo, né? Como eu disse, pessoas que fumam, que é no caso essa minha paciente,
também demora um pouquinho mais, elas acabam ficando mais profundas. Mas eu acabo trabalhando os meridianos do pulmão, do baço, que vão ajudar bastante nesse processo. Então, assim, só coloquei algumas coisinhas aqui. Então, assim, a paciente começou dessa forma. Aqui ela não tá fazendo cara de braba não, tá? De fato, eram as rugas onde estavam mais profundas. E meses depois, está assim, ó. Até pode ser mostrado diretamente na paciente. Então, esse está sendo um dos resultados, como eu estive mostrando. Ela começou onde tinha as rugas bem, digamos, mais próximas e profundas. Hoje, mas eram normais, ela não precisava estar fazendo esse esforço. Hoje, quando ela vai tentar fazer, na verdade, fica um pouquinho mais repuxado. E aos poucos a gente está trabalhando a profundidade delas, tá? Então, outro detalhe, que era uma ruga com bastante profundidade, já vem diminuindo também. Tem alguns pontos, como aqui do olho, diminuiu comparando com o começo, mas está sendo um pouquinho mais lento o resultado. Mas comparando com o começo, já deu uma boa melhoria. Eu gostaria que a Marise comentasse um pouquinho mais desse procedimento, até porque está tendo resultados sistêmicos também, como a ansiedade, entre outras coisas. Bom, eu era uma pessoa bem ansiosa, eu sou acadêmica, eu percebo hoje que a acupuntura fez muito efeito, porque a hora que eu estudava, me matava estudando, chegava na hora, por causa da ansiedade, dava branco, né? E com a acupuntura, eu consegui melhorar, né, a minha ansiedade. Chego na hora da prova, eu tenho mais serenidade para fazer ela, não sou afoita como eu era para fazer. Isso eu vejo, eu acho que eu e a Karine, nós estamos tratando a minha ansiedade há uns 6 a 8 meses, e é uma coisa a longo prazo, então tem que ter paciência para fazer, né? Eu recomendo, eu sou meio suspeita a falar, porque eu tô me sentindo muito bem, e com relação à acupuntura facial, isso ajuda na autoestima, e tudo isso melhora. A autoestima estando bem, a gente está bem consigo mesmo, né? Então, eu recomendo para quem quiser fazer, porque é uma coisa muito boa, é benéfico. E falando um pouquinho da acupuntura sistêmica, quais foram os reflexos físicos positivos que você sentiu? Como eu sou um tanto fora do peso, eu tenho problemas nos 2 joelhos. Tem ocasiões que eu sinto muitas dores. Aí a acupuntura, ela alivia consideravelmente. Eu não estou tomando medicamento, não tomo nada. Então, assim, com dores, ela é muito boa, porque, assim, de noite, à tarde, alguma coisa assim, o horário que a gente faz, dá 24 horas, eu consigo já estar bem mais tranquila com as minhas dores, que são bem fortes, são aquelas que como é que eu vou dizer, me impossibilitam de descer uma escada como se deve descer, né? Então, vou de passinho em passinho para descer quando eu tenho essas dores. Outra coisa que a acupuntura e a auriculoterapia que eu faço, as duas, eu vejo resposta até no meu problema de incontinência urinária. Eu sou uma pessoa que, quando eu tenho tosse, eu tinha como é que eu vou dizer, uma perda de líquido. E com a acupuntura, isso foi aos pouquinhos também foi se aliviando, já é menos, eu tinha que andar com protetor para não molhar minhas calças, minha roupa, coisa assim. Então, é bem louvável o que a Karine faz com a acupuntura, e é maravilhoso.